Você está no Cláusula Pétrea e hoje eu quero conversar com você sobre a notícia bombástica de ontem. Ratinho Júnior desistiu de sua candidatura e quais serão as consequências dessa decisão. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. No final, eu quero comentar uma pesquisa com você que nem eu acreditei. Eu tive que confirmar se a informação era verdadeira mesmo. E antes da gente começar, é a sua primeira vez aqui no nosso canal? Inscreva-se, ok? Nós temos vídeos todos os dias, seja muito bem-vindo. Ratinho Júnior desiste da candidatura presidencial e anuncia que ficará até o final do mandato no governo do Paraná. Essa notícia pegou muita gente de surpresa. A internet ontem explodiu com essa notícia aí à tarde e nós temos agora uma mudança total no jogo eleitoral. Primeiro de tudo, presta bastante atenção aqui, vou ir bem devagar para você acompanhar aqui o nosso raciocínio. Primeiro, por que o Ratinho Júnior desistiu? Ele preferiu continuar como governador lá do Paraná para tentar emplacar um secretário que ele quer colocar como candidato, ok? Como vocês sabem, eu comentei nos vídeos anteriores, Sérgio Moro é o candidato que está liderando as pesquisas e o Sérgio Moro fez uma aliança com o Flávio Bolsonaro. O Ratinho rejeitou aparentemente, pelo menos inicialmente, essa aliança aí com o PL e com o Flávio foi pro lado do Sérgio Moro, tá? Então a chapa lá no Paraná do PL já está formada. Quem é? Sérgio Moro, governador, Deltan Dallagnol e Felipe Barros. Os dois estão na chapa PL novo aí para o Senado, ok? Então, Ratinho Júnior está fora. Quais são as consequências disso? Vamos com muita calma, que são muitas consequências. A primeira, e eu já quero deixar essa matéria aqui na tela para vocês. Essa matéria do Lauro Jardim, lá da Globo, falando da pesquisa da Quaest. Eleitores de Ratinho Júnior preferem Flávio Bolsonaro e até Lula a Ronaldo Caiado. Primeiro, o que é que essa matéria aqui está dizendo? Primeiro que ela está dizendo o óbvio, tá? Eu sempre falei isso aqui com vocês, votos do Ratinho seriam transferidos automaticamente para o Flávio Bolsonaro. Isso é natural. E é engraçado que essa pesquisa da Quaest fala o seguinte, até para o Lula. Isso também nos mostra uma segunda coisa. Terceira via, esquece. Não tem chance de terceira via. Aí, Elias, por que o Gilberto Kassab quer tentar emplacar um nome? Presta atenção nisso aqui, que se você não entendeu isso, você não entendeu nada do jogo político. Por que o Kassab, o grande medalhão aí da política, né? Por que ele quer emplacar um nome para o Planalto? Ele sabe que ele não tem chance de ganhar. Ele sabe que as chances de ir para o segundo turno são nulas. Nulas, então não tem chance nenhuma. Então por que emplaca o nome? Porque ele precisa de moeda de troca. Isso aqui é muito importante que você entenda. Aprenda aqui uma coisa, vamos lá, vamos entender o jogo. Gilberto Kassab lança um candidato a presidente o mais forte que ele conseguir, tendo consciência que ele não vai ganhar. Com esse candidato à presidência, fortalece a formação da chapa do PSD para a Câmara, tá? Para a Câmara Federal, e quando a chapa do PSD estiver forte lá na Câmara Federal, ele consegue negociar com o presidente, independente de quem seja, né, ele vai ter ali uma boa moeda de troca. Ele vai ter uma bancada do PSD muito grande para negociar. Se ele conseguir emplacar um candidato, por mais que esse não tenha chance de ganhar as eleições presidenciáveis, ele consegue emplacar mais deputados e até mais senadores. Logo, ele tem mais moeda de troca com o presidente da República. Política funciona dessa maneira. Gilberto Kassab sabe jogar esse jogo muito bem. Não estou dizendo que isso é bom, na verdade isso para mim é um desastre, né? Mas esse é o jogo. Por isso ele queria emplacar. Então esse foi um golpe terrível no Kassab? Foi um golpe terrível no Kassab. Por quê? O Caiado não emplacou como o Ratinho Júnior emplacou, ok? Agora nós temos, naturalmente, esses votos vão para o Flávio e até para o Lula, muito pouco, tá? Muito pouco, mas vão se reverter para o Flávio. Uma outra consequência, presta atenção nisso aqui, cara, muito interessante a gente analisar isso aqui. Vocês lembram que na maioria das pesquisas, inclusive na da Quaest, dava uma diferença de 6 a 7 pontos percentuais, Lula e Flávio num primeiro turno? Pois é, exatamente essa era a porcentagem que o Ratinho Júnior aí apresentava nas pesquisas de primeiro turno. Então agora, se a situação já estava ruim para o PT e bem favorável para o Flávio, tende a melhorar. No vídeo de quinta-feira nós iremos comentar a pesquisa da Atlas Intel, que saiu aqui, mas essa pesquisa da Atlas Intel é uma pesquisa antes do Ratinho desistir. Tá? Antes do Ratinho desistir. Então a gente precisa entender bem esse jogo aqui, ok? Vamos caminhando aqui, porque, cara, tem muita coisa pra gente comentar. Fica até o final desse vídeo, ok? Lula admite que sempre trabalhou para combater o discurso da família e patriotismo. Olha a cabeça desse cara. Nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo, o discurso de tudo aquilo que aprendemos a combater. Então o Lula, ele segue nessa onda de radicalismo. Ele tá se fechando dentro da bolha da extrema esquerda. Agora,
Qual foi a última vez que a esquerda apostou nesse discurso aqui? Vocês lembram quando que foi? Pois é, foi lá no Carnaval. E vocês lembram a consequência que deu? Foi terrível para o PT. Um ataque aos costumes, um ataque à família tradicional. Isso aqui ofende até quem não fala de política, quem não gosta de política. Novamente, está apostando em algo muito ruim para nossa felicidade, né? Lula, pelo amor de Deus, está errando em praticamente tudo, é uma coisa impressionante. Olha essa informação aqui. Jovens de 16 a 24 anos rompem padrão histórico e sinalizam apoio maior a Flávio. Isso aqui também é interessante, sabe por quê? Vamos considerar aqui contexto, isso aqui você precisa entender, tá? Em 2022, nós tivemos majoritariamente os jovens votando no PT, teve até uma campanha, né, do próprio PT, junto com o TSE, parece que é um grupo político só, né? Falando para os jovens votarem, sim, né, estimulando a juventude a votar na esquerda. Por que que em 2022 era diferente? Porque os jovens de 2022, eles não tinham experimentado o que era o governo do PT. Eles não viveram o período lá da Dilma, por exemplo. Quando a Dilma era presidente, o Brasil foi um desastre, eles eram crianças ainda, nem lembram direito. Agora, nessa eleição, eles entenderam quão nocivo é um governo do PT. Aí qual que é o resultado? Estão migrando agora para o Flávio Bolsonaro. Fora que o Flávio, né, ele é mais jovem também, então isso comunica melhor com o público mais jovem. O Lula é um idoso, né? Isso sim faz diferença para esse público mais jovem aí. Vamos continuar aqui. Olha só que interessante. O Instituto Veritá pesquisa em São Paulo. Isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Tarcísio de Freitas lidera a disputa. No primeiro turno, 55% dos votos válidos. Isso aqui, ou seja, dá a vitória no primeiro turno. Ok? Novamente, eu tenho comentado muito isso aqui com vocês, porque é importante a gente analisar esse cenário. O cenário perfeito pra gente seria Tarcísio. O Tarcísio vai vencer o Fernando Haddad. É óbvio que vai. A rejeição do Haddad explode lá em São Paulo e o Tarcísio está com uma aprovação muito boa, quase na casa dos 60%. Tá muito boa mesmo. Mas, se o Tarcísio vencer no primeiro turno, vai ser excelente. Por quê? Em um segundo turno, porque essa eleição vai ter segundo turno presidencial, o que ele vai poder fazer? Redirecionar esforços para ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro. Então isso aqui é muito importante mesmo, esse número aqui do Veritá. Vamos lá. Até que enfim o Lula fez um diagnóstico correto. Olha só. Lula vê risco eleitoral e discute com ministros reação política a caso Master e endividamento das famílias. Beleza, tá certo. Então, ele sabe que tá tendo reação política com o caso do Master e ele entendeu que se tiver as famílias não consumindo, não vendo uma melhora na economia, muito endividadas, não vou votar nele. Ok, primeiro diagnóstico correto que eu vejo o Lula fazer desde o início do ano. Porém, qual que é a grande questão aqui? O que o Lula vai fazer quanto a essas questões? O que ele vai fazer quanto à questão do Banco Master? O que ele vai fazer? Isso que eu tô perguntando. De fato, não tem o que fazer. É uma pergunta retórica. O que ele vai fazer em relação ao endividamento das famílias? Porque ele pode pensar na medida mais populista e explosiva para abalar as estruturas. Ele nem pode fazer algumas coisas. Ele pode incorrer em crime eleitoral fazendo medidas urgentes em ano eleitoral. Não pode, senão seria muito fácil qualquer presidente ganhar com a máquina na mão. Ele nem pode. Então, beleza, o diagnóstico está correto, mas o Lula e o governo do PT estão de mãos atadas, porque não tem o que fazer. Ele vai impedir a investigação do Banco Master? Ele vai jogar o STF aos leões? O que ele vai fazer? Não pode fazer. Não pode, inclusive, né, como eu tenho comentado com vocês nos últimos vídeos, parece que ele está até sendo chantageado aí nos bastidores pelo Alexandre de Moraes, né? Pois é o preço aí da aliança, como eu falo para vocês. Crise à vista. Brasil pode ter recorde de falências de empresas em 2026. Outra informação que casa com o que a gente tem comentado nos últimos vídeos, por isso você não pode deixar de assistir. O que eu tenho falado aqui com vocês? Método de política econômica do PT, expansão artificial de crédito. O que a expansão artificial de crédito faz? Passa um recado falso do mercado, da economia para as empresas. Com essa informação errada, as empresas tomam decisões erradas. Se as empresas tomam decisões erradas, o que acontece? Exatamente, falência. Então isso aqui é resultado direto de política econômica da esquerda, tá? Muito fácil de entender isso, é impressionante como que o pessoal não entende, né? Mais um golpe duríssimo no governo Lula. André Mendonça reconhece a omissão e manda Alcolumbre prorrogar CPMI do INSS e está prorrogada por pelo menos mais 60 dias. A CPMI do INSS está quase se atrelando ali ao caso do Banco Master, já está pegando lá, já identificou o Lulinha, já colocou o Lulinha nessa polêmica.
politicamente para o governo está terrível, e essa CPMI que já estava praticamente com o relatório pronto, André Mendonça, nunca critiquei. O que ele faz? Passa por cima lá do Alcolumbre, né, e fala, você tá deixando isso aqui andar para não prorrogar, você está sendo omisso, você está simplesmente, né, lavando as mãos e deixando o negócio correr do jeito que... Não vai fazer isso. Você não vai fazer as suas jogadinhas políticas aqui não, Alcolumbre, porque o Alcolumbre é desse jeito, chantagista profissional. Você vai prorrogar essa CPMI do INSS. E a gente tem aí pelo menos mais 60 dias de investigação, que é muito importante, e de derrota política para o PT. Vamos lá, Polymarket, olha só isso aqui, diferença que já foi de 20 pontos, agora está em 2. Apostas, maior site de apostas do mundo, Lula 42%, Flávio 40%. Então, aqui no gráfico, onde eu estou passando o mouse aqui, está só abaixando essa diferença. E agora, aqui nós temos também uma galera que estava apostando no Ratinho. E aí? Nós temos também essa possibilidade de tendências virando essas apostas para o Flávio. Isso aqui também é um indicativo muito interessante para o mercado. Última matéria, isso aqui eu tive que pesquisar, ir atrás para ver se é verdade mesmo, e é verdade. Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para presidente da República no Pará, ok? Presta atenção nisso aqui. Olha os números de 22, gente. O Lula ficou com 54,75 no Pará. O Jair, 45. Olha isso aqui. Todo mundo que eu vi aqui na internet ficou surpreso com esses números. Ficou surpreso. Segundo turno, 52,49 para o Flávio, 47,51 para o Lula. O negócio virou. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Eu falei ontem com vocês, mostrando números do Nordeste, eu falei, olha, já é um desenvolvimento muito grande o Flávio tirar 2 milhões de votos do Lula no Nordeste. É muito absurdo. Que é dificílimo, praticamente impossível, no caso Pará é no norte, tá? Só tô dando um contexto aqui. É impossível o Flávio virar em estados que o Lula é muito favorito. E no Pará, meu Deus do céu, nem se fala, né? Olha que absurdo. Quase 10 pontos percentuais de diferença aqui do Jair pro Lula no segundo turno de 22. Agora já tá dando Flávio na frente. Cara, isso aqui me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Por quê? A gente sempre fala de São Paulo, Rio de Janeiro e principalmente Minas Gerais como estados-chave para esses presidentes, se quiserem vencer, tem que vencer nesses estados. Mas o Lula, ele agora está sendo confrontado com um problema que eu acho que não estava na equação do PT. Um problema de perda massiva de votos no Nordeste. Está perdendo voto demais no Nordeste. Mas é muito voto mesmo. E cara, falar para você, dado todo esse contexto aqui, o negócio não tá bom pro Lula, não. Não tá bom, não tá legal, ok? Pessoal, publiquei um vídeo ontem, cara, você precisa assistir. Vou deixar passando aqui desse lado aqui, é só você clicar para você ficar por dentro de todos os números que eu passo aqui. Esses vídeos que eu publico é quase uma sequência, né, um do outro, então você precisa assistir, beleza? Clica aí.